O Remo estreia hoje na temporada e já vale taça Supercopa Grão-Pará, Supercopa do Pará. Remo e Águia de Marabá vão decidir no Mangueirão a primeira taça do ano e a gente quer saber quais vão ser os jogadores a entrar em campo pelo clube do Remo. Vamos falar de favoritismo, vamos falar de escalação, Pikachu joga, não joga, qual vai ser a escalação do Remo agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Você que é torcedor remista, já coloca aqui embaixo qual vai ser o placar do jogo de hoje, se inscreve no canal, deixa a sua curtida se você tá animado para 2026, mas só se você tá animado para essa temporada, tu deixa o like aí. E vamos falar da Supercopa do Pará, que será decidida hoje entre Remo e Águia de Marabá. Mas pra gente falar sobre isso, cara, a gente precisa falar sobre aquele acidente grave, né? Nota muito triste que ocorreu ao longo dessa semana. Se você não tá ligado, na volta do Sub-20 do Águia de Marabá, da Copinha, né, Copa São Paulo de Futebol Júniors, houve um acidente gravíssimo na BR-153 ali em Tocantins, no Tocantins, com a delegação do Águia de Marabá e o Hecton, né, o preparador físico do Águia de Marabá ali da divisão de base, acabou falecendo, um acidente muito grave, outras pessoas estão feridas, o Hecton Alves. Então aqui eu deixo meus mais profundos sentimentos às famílias, a todas as pessoas, espero pronta recuperação a todo mundo que ainda está se recuperando desse acidente. E por que eu tô falando sobre isso? Porque isso atingiu diretamente o clube como um todo, Águia de Marabá. E o Águia quis, tá, tirar essa Supercopa do Pará da data de hoje. Então não quis que isso fosse feito no dia 18 de janeiro. Então o Águia veio a público e disse que vai para a final contra sua vontade, e o Remo se defendeu. Diretoria do time de Marabá solicitou a remarcação da Supercopa Grão-Pará após acidente que vitimou seu preparador físico. Então, através do vice-presidente, né, o Pedrinho Correia, o Águia comunicou no dia 16, na sexta-feira, né, última sexta-feira, o pedido de adiamento da partida, mas que foi negado. O pedido foi negado pela própria Federação Paraense. Pouco depois, né, o Remo, tá, veio a público e disse que estava aberto a remarcação. O Remo disse que não foi culpa dele, não. O Remo falou, ó, cara, não foi por minha causa, não. Por mim pode remarcar, mas a decisão foi mantida e será hoje no Mangueirão, às 17 horas, mais de 20 mil ingressos já vendidos. E, cara, segundo o pronunciamento do Águia de Marabá, a solicitação foi feita após o acidente que vitimou o Hecton. Então, mais uma vez, meus sentimentos à família do Hecton e a todos os envolvidos aí nesse grave acidente. Segundo o vice-presidente, né, do Águia de Marabá, o pedido chegou a ter o aval da Federação Paraense, mas esbarrou no Remo, que teria alegado questões logísticas para não concordar com a alteração do jogo. O Remo negou, né? Está prevista a saída do elenco principal para a capital do estado para a realização desse jogo de domingo. O presidente Ferreirinha, que está muito emocionado, não está conseguindo nem falar. Pediu para eu gravar esse vídeo e acionamos a federação, onde apresentamos uma proposta do Águia para esse jogo, que estava previsto para domingo, que fosse realizado na terça-feira, dia 20. A federação concordou, trabalhando nesse sentido junto ao Remo, mas infelizmente, em função de toda a logística do Remo, não foi possível. Então, cara, temos indícios aí de que o Remo não permitiu a troca dessa partida, porém o Remo se defendeu, né? O Remo, através ali do seu executivo de futebol, Marcos Braz, disse: o Remo desde o primeiro momento aceitou e colaborou para que esse jogo fosse transferido. A gente entende que é de melhor tom fazer isso. O único ponto em que o Remo questionou era fazer esse jogo na terça-feira, 3 dias depois. Por que não fazer no domingo e logo 3 dias depois, né? O Remo tem toda uma programação feita para esse jogo, uma programação feita após esse jogo. Nós estamos muito próximos do Campeonato Brasileiro da Série A, muito próximos do Campeonato Paraense. São dois campeonatos importantes para a instituição, mas não são mais importantes do que o lamentável acidente que vitimou as pessoas. Deixo claro que o Remo ainda continua disponível para qualquer troca de data e a construção de qualquer outra data nova. Qual é a situação aqui, cara? O Remo, ele aceitou a substituição do jogo, mas não para terça-feira. Então teria que jogar essa decisão lá pro meio do ano, ali, de repente durante a Copa do Mundo, e a Federação Paraense bate o pé nesse sentido e diz que não, esse é o primeiro jogo do ano no Pará, tem que ser o primeiro jogo do ano, tem que ser a abertura do ano no Pará, então se não vai ser terça, vai ser domingo, porque não vai ser no meio do ano. Então acabou que ficou esse impasse, né? O Águia querendo remarcar para terça, o Remo querendo remarcar para uma data indefinida e a federação querendo manter como o primeiro jogo do ano. Então,
está mantido para hoje, vai ser hoje, apesar de todo esse trelelê. Agora vamos falar de preparação do Remo para esse jogo, né? Muitos reforços foram contratados, então você vai ver, você torcedor remista, vai ver um time completamente diferente daquele que terminou a Série B do ano passado. De grande destaque de saída, Pedro Rocha não está mais no Remo, mas tivemos grandes chegadas, né? Então, após 15 dias de pré-temporada, o Remo voltou a Belém ontem no sábado, um dia antes da final da Supercopa contra o Águia de Marabá, depois de uma semana intensa na pré-temporada. Lembrando que o Remo fez a sua pré-temporada lá em Pernambuco, usou o centro de treinamento do Retrô, que é de ponta, né? Tem um centro de treinamento de ponta em Camaragibe, a Fênix, né? O Retrô abriu espaço para o Remo. O Remo alugou ali o centro de treinamento do Retrô, enquanto o Remo ainda não tem o seu centro de treinamento a todo vapor, usou para fazer a pré-temporada lá no centro de treinamento do Retrô. Apesar, obviamente, né, desse clima de luto, vai acontecer o jogo e o Remo tá preparado. Os últimos dias de treinamento, cara, de Juan Carlos Osório, teremos também a estreia do técnico à frente do Remo, fez diversos experimentos com a equipe para entender qual vai ser a equipe que vai começar esse jogo. E segundo informações divulgadas primeiro pelo repórter Paulo Cacheado, da Rádio Clube do Pará, a provável escalação do Remo para esta decisão é a seguinte: Marcelo Rangel no gol, obviamente, já João Lucas na direita, Marlon ou Klaus, Marlon recém-chegado ali do Ceará, Kaique e Sávio na esquerda, tá? Kaique teve o seu contrato de empréstimo renovado. Cantígio de titular com Patrick de Paula, então mais uma estreia, além de João Lucas, Patrick de Paula também estreando, de acordo com informações do Paulo Cacheado. O Panagiotis, o nosso grego aí, o grego mais paraense que existe, vai ser o meio de criação. Aleph Manga e Carlinhos, dois jogadores recém-contratados, e Diego Hernandes. Então o trio de ataque seria Aleph Manga, Carlinhos e Diego Hernandes, né? Então tenho coisas a falar ainda sobre isso, tá? Vou deixar um pouco mais pra frente, porque a gente vai olhar outra possível escalação ainda do clube do Remo, então vou deixar mais pra frente para dar minha opinião. Mas de acordo com a programação indicada pelo clube, a equipe vai chegar na capital. Chegou ontem, né? E vai diretamente para concentração em Belém, para já fazer os ajustes finais para esta competição, tá? Então mais de 20 mil ingressos vendidos. E Pikachu, né? Pikachu não vai jogar? Não será titular? Será que o Pikachu não pode ser titular no lugar de um Aleph Manga da vida, por exemplo? Vamos ver. Será que o Remo tá tendo cuidado com o Pikachu? Outra possível escalação, agora estamos aqui no site Sport News Mundo, né? Com uma outra possível escalação, tá? Vamos lá. Seria Marcelo Rangel no gol, Klaus, já aqui dando Klaus como titular, Kaique também, então os dois, Marcelinho na direita e Jorge na esquerda, me parece um pouco mais plausível do que entrar de João Lucas e Sávio. Porém, a gente sabe que houve uma mudança na comissão técnica, então o Osório parte praticamente do zero para montar esse time. Então, Rangel, Klaus, Kaique, Marcelinho na direita, Jorge na esquerda, Pavani no meio, Pikachu, Panagiotis, Nico Ferreira, Diego Hernandes e Dodô no ataque. Então assim, eu acho que não vai ser nenhuma dessas duas escalações, tá? Eu não tenho informações, mas entendendo, né, mais ou menos o que é o Osório treinando um time de futebol, ele vai mudar de acordo com o que ele pensa do Águia de Marabá. Todas as inteligências que chegaram, né, todas as informações que chegaram sobre o Águia de Marabá, ele vai tentar montar o melhor time possível para enfrentar esse adversário. Você, torcedor azulino, já se acostume. O cara vai mudar o time todo o jogo. Não vai ter aquela escalação titular na ponta da língua, você não vai ter. Enquanto o Osório tiver no Remo, ele vai fazer o rodízio entre os jogadores. Então acaba sendo um pouco de uma caixinha de surpresas, né? O que vai acontecer aqui ou não. Eu acho bem possível que ele vá... Marcelo Rangel é certo, né? Acho que ele vai de Kaique, eu acho que ele vai de Klaus. O Marlon acabou de chegar, o Klaus já tá há mais tempo treinando com ele. Acho que o Marlon deve ficar no banco e talvez tomar titularidade ao longo da temporada. Assim como o João Lucas também. Acredito que o Marcelinho comece e o Jorge também, tá? Acho que os dois devem começar essa partida. São os jogadores mais técnicos em detrimento de Sávio e João Lucas, que são jogadores um pouco mais fortes fisicamente, né? Pavani aqui de volante, né, cara? Acho possível que ele comece, mas acho mais provável
o que disse aqui o Paulo Cacheado, que vai de Cantígio e Patrick de Paula com Panagiotis, tá? Um pouco do meio de campo um pouco mais robusto, porque esse com Pavani, Pikachu e Panagiotis é muito ofensivo, né? É um time muito ofensivo. E eu acho mais provável que o ataque seja Nico Ferreira, Diego Hernandes e Carlinhos ou o Aleph Manga, tá? Não, acho que Nico e Diego Hernandes devem ser titulares ali. O Pikachu realmente deve ficar no banco ao longo dessa partida e entrar no decorrer do jogo. Deve estar... O clube tá tendo um pouco mais de cuidado com o Pikachu, que é a principal contratação para a temporada até o momento. Então acredito que a equipe vá crescendo fisicamente e o Pikachu vá ganhando mais minutos no decorrer da temporada. Não pode queimar a largada agora, até porque o foco é o Campeonato Brasileiro, que já começa ali na frente. Daqui a 10 dias já começa o Campeonato Brasileiro. Águia de Marabá, possível escalação: Jefferson, Dedé, Diogo, meu xará, Bol, Wesley, Kaique, Felipe Pará, Thiago Bagagem, Alex Silva, PH e Gustavo, cara. Falando de favoritismo para essa partida entre Remo e Águia de Marabá, né? Primeira partida do ano e o Remo é consideravelmente favorito, já tá com um elenco muito forte da temporada do ano passado e reforçou com jogadores de nível Série A. É óbvio que a gente vai ver um primeiro Remo sob o comando do Osório. Vai mudar bastante em relação ao Guto. Osório também é um técnico ofensivo, mas é um técnico ali que privilegia um pouco mais... Ele faz uma mistura muito boa entre força física e técnica. Por isso que a gente viu duas escalações tão divergentes, né? Uma priorizando força física, no caso, essa escalação com os laterais, o João Lucas, né? E o Sávio nas laterais. E essa aqui um pouco mais técnica, né? Com o Marcelinho e o Jorge. Ele deve mesclar um pouco esse time. Para mim, o Remo tem muito mais time, muito mais elenco que o Águia de Marabá, que vem com muita raça para esse jogo, né? O time vai vir com muita raça, já foi anunciado isso, que vão jogar pelas pessoas acidentadas ali do Sub-20. O Águia vai vir com muita raça, muito coração, mas na técnica, ainda mais num campo como o Mangueirão, que valoriza muito técnica e posse de bola, um gramado liso, torcida do Remo lotando o estádio, é bem provável que o Remo vença sem mais dificuldades essa partida, é o que eu espero. Meu palpite é que o Remo vença com tranquilidade. Comenta aqui embaixo quem você acha que ganha e se inscreve no canal, meu camarada, porque assim que esse jogo acabar, teremos live aqui no canal para falar sobre esse primeiro jogo do Remo na temporada e já falar sobre o que o Osório fez, quem começou bem, os melhores do jogo, o que pode melhorar. Então se inscreve, participa da live com a gente, ativa o sininho, deixa a curtida se tá animado para essa temporada. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!